Sejam bem-vindos ao meu canal, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui para falar desse livro aqui, ó, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele é PhD e essa capa aqui é uma capa mais antiga, tá? Eu acredito que vocês talvez tenham visto a capa atual desse livro aqui, Inteligência Emocional, que é uma capa azul, bonita. E assim, eu gostei também dessa capa, né? Bem basiquinho, bem minimalista também. Eu ouvi falar do Daniel Goleman na minha pós-graduação. Né? Eu faço pós-graduação de Neurociência, Inteligência Emocional e Saúde Mental. Eu comecei a me interessar pela vida emocional, né, pela mente, no finalzinho da minha faculdade. Eu sou formada em Direito. E lá no finalzinho da minha faculdade, eu resolvi entender mais sobre a mente humana, né? Eu passei por alguns conflitos, algumas crises e tal, no fim da minha faculdade, principalmente. Senti muita pressão, muita questão emocional. E, mediante a tantas coisas emocionais que estavam acontecendo na minha vida, eu não sabia como agir. Não sabia que decisão tomar, como é que eu ia sair daquela situação. Então, eu acredito que essa questão do conhecimento sobre a mente humana, sobre as emoções, é essencial. Então, assim, esse é um livro muito maravilhoso. Eu consegui comprar esse livro num sebo aqui da minha cidade, tá? Eu tentei comprar pela internet, pela Amazon, mas estava muito caro, estava 60 e tantos reais. Gente, eu sei que depende muito da realidade de cada um, né? Mas 60 e tantos reais num livro eu acho meio salgado, tá? O preço, né? Então, assim, esse livro, ele fala da importância da inteligência emocional, porque antigamente se acreditava que o que fazia uma pessoa ser bem-sucedida de fato era o seu currículo, era o seu QI, né? Antigamente acreditavam que você nascia com determinado QI e você morria com aquele determinado QI. Então, quem nascesse com mais neurônios, que fosse realmente inteligente, seria inteligente pro resto da vida. E quem não tivesse muito QI, então é porque era uma pessoa burra e tinha que se conformar mesmo, e o resto da vida teria aquele QI. Só que depois começaram a estudar a neuroplasticidade, a mente humana, e viram que não é bem assim. Que você pode ter um nível de QI e à medida que você vai estudando, você vai estudando seu cérebro, você pode ir aumentando seu QI. Por exemplo, quando você aprende instrumentos musicais, por exemplo, aumenta seu QI. Quando você joga xadrez, né, você fica mais analítico, enfim. E esse livro, ele fala sobre isso, né? Ó, no mundo empresarial, o QI, o coeficiente de inteligência alto, consegue um bom emprego. O que é coeficiente emocional alto garante promoções. O que isso quer dizer? Que o QI, ele é importante, até, né? A sua questão de aptidão, de capacidade, é importante. Só que o que faz você crescer no emprego, brilhar de fato no emprego, é o seu coeficiente emocional. É tanto que hoje em dia as empresas estão preferindo contratar pessoas que tenham inteligência emocional do que pessoas que tenham um bom currículo e não têm inteligência emocional. É tanto que uma das coisas mais comentadas das empresas é que eles contratam as pessoas pelo currículo e demitem pela questão do comportamento. Porque tem pessoas que têm um currículo maravilhoso, só que, infelizmente, acabam tendo um mau comportamento. Às vezes é uma pessoa muito agressiva, né? Às vezes é uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que não entende que precisa evoluir, é uma pessoa humilde, né? Então, esse livro fala justamente sobre isso, sobre a importância de você se desenvolver emocionalmente. É um livro que fala sobre a importância da inteligência emocional, mas também fala de questões cerebrais mesmo, né? Envolvendo a questão das emoções. Tem uma parte que fala assim, Anatomia de um sequestro emocional, na página 37. Explica o cérebro emocional, quando as emoções são rápidas e mal feitas. Que ele está falando dos gatilhos emocionais, né? Por que a gente, às vezes, reage de uma forma que a gente não gostaria, né? Tem decisões que a gente precisa tomar que a gente gostaria de ser mais racional, tomar uma decisão mais sensata, mas muitas vezes a gente se pega tomando decisões tolas, né? Em vez de a gente agir com mais sabedoria, a gente acaba agindo pela emoção, pela raiva, pelo medo, enfim, qualquer emoção forte às vezes que a gente sente, a gente acaba sendo direcionada por ela, né? Agindo mais por ela do que pela própria razão. Então aqui, ó, a ausência de habilidade emocional pode ser o verdadeiro motivo de tantos casamentos desfeitos. Então aqui esse livro é um resumão, né? Ele fala da importância emocional em todas as áreas da vida. E, gente, esse livro é muito importante para uma pessoa que busca se desenvolver. Porque não tem como você querer se desenvolver em todas as áreas da vida sem a questão emocional.
A nossa questão emocional, por mais que uma pessoa diga, eu sou muito racional, todas as minhas decisões são racionais, por mais que você se considere uma pessoa super racional, todas as decisões que nós tomamos têm um fundo emocional, sim. Por quê? O nosso cérebro ainda é primitivo. O nosso cérebro funcionou por muito tempo pela área primitiva, do sistema límbico, a área da amígdala e tudo mais, por uma questão de sobrevivência e tudo mais. Então, a questão frontal, né, essa massa aqui frontal, né, do córtex pré-frontal, ela surgiu um tempo depois, né? Então, a questão mais primitiva nossa, né, ainda responde por muita coisa. Então, se você quer se desenvolver, quer ter um casamento bem sucedido, quer ter bons relacionamentos em geral, no trabalho, profissional e tudo, eu indico que você leia muito, muito mesmo esse livro, tá? Dizem que quanto mais você lê um livro, melhor, porque geralmente você lê um livro e às vezes alguns contextos passam despercebido, algumas informações muito valiosas para o seu dia a dia e para você repensar, passa despercebido. E aí já na segunda, terceira vez que você lê o livro, você pensa assim, opa, tem essa parte aqui do livro que eu não observei. Então você já fica mais ligadinho aí nisso, né? E aqui atrás do livro diz assim, ó, um alto QI não é garantia de sucesso. É o que eu falei no começo, né? Antigamente as pessoas acreditavam justamente isso. Quanto mais uma pessoa é inteligente, quanto mais QI essa pessoa tem, quanto mais o currículo de uma pessoa é bom, mais isso significa que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai ser bem-sucedida na profissão. Então, não é garantia de sucesso. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ser muito inteligente no QI, mas ser muito mal gerenciada no QE. Ou seja, tem um baixo desenvolvimento no QE, que é o quociente emocional, e na questão intelectual, ela é boa. Então, por exemplo, se você é inteligente, né, tem um bom currículo e tudo mais, mas você é um profissional que trata mal as pessoas, desumilde, arrogante e tudo mais, então tudo isso vai fazendo com que você perca pontos, tá? Que você perca, inclusive, relacionamentos. Tem muitas pessoas por ter essa questão financeira, né, bem-sucedida, nunca faltou nada, nasceu às vezes num berço de ouro, começa a tratar as pessoas como assim, como descartáveis, começa a tratar a pessoa muito mal e tal. Porque pensa assim, eu sou muito inteligente e tal, e começa a se achar melhor do que os outros, né? Primeiramente, que ninguém é melhor do que ninguém, né? E segundamente, que essa pessoa prova que ela não tem nenhum tipo de inteligência emocional. Porque você precisa gerenciar todas as suas emoções, sejam emoções boas, sejam emoções ruins. As nossas emoções, elas estão na nossa vida para nos trazer sinais daquilo que é importante pra gente, daquilo que é necessário. Então, todas as nossas emoções são válidas. Existem algumas emoções que elas são desconfortáveis, tipo a ansiedade, o medo, a raiva, a tristeza. São emoções que a gente geralmente não gosta muito de sentir, né? Se a gente pudesse, a gente tiraria essas emoções da nossa vida. Só que isso não é possível, porque toda emoção passa uma mensagem e todas as emoções, elas são válidas. O que a gente precisa ter cuidado é no exagero das emoções, é na intensidade das emoções. Então, tem momentos que você precisa ficar triste para você começar a refletir na sua vida, nas suas escolhas. Então, tem momentos que você fica com raiva porque você está se sentindo injustiçado ou triste com alguma situação, então você precisa entender o porquê daquelas emoções. Não é simplesmente dizer, eu não queria que essa emoção existisse, mas entender por que ela está ali e gerenciá-la, né? Quando eu tinha, e ainda tenho alguns problemas com as minhas emoções, né? Às vezes, quando eu tô num momento de pico de uma emoção ruim, eu acabo pensando assim, eu não queria ter essa emoção, né? Essa emoção é muito desconfortável, só que isso não é possível. Não tenho como simplesmente dizer, nunca vou sentir uma tristeza, uma raiva, uma ansiedade, um medo. Não tem. Mas o que eu posso fazer? Gerenciar. Fazer com que aquela emoção desconfortável não venha prejudicar a minha vida ao ponto de eu tomar uma decisão por impulso. Um relacionamento, tô triste com essa pessoa, então vou terminar por um impulso. Não, calma, você tá triste por, sei lá, uma briga, por uma situação, então refresca a mente, tenta pensar numa possível solução, gerencia aquela emoção que você tá sentindo para que você não perca um relacionamento bacana. E lá na frente se arrependa, porque depois que aquela emoção ruim passar, você vai olhar para trás e pensar, eita, eu poderia ter insistido naquele relacionamento. Tipo, aquele relacionamento, o motivo do término não foi um motivo tão grave. Não foi uma traição, não foi um problema tão grave assim ao ponto que não desse para conversar e tal. E aí você perdeu uma pessoa bacana, uma pessoa que você gostava no fundo, e você vai se arrepender lá na frente. E a mesma coisa com o emprego. Tem pessoas que no impulso, tô cansado desse emprego, larga, mas não fez nenhum planejamento. Antes de você largar o emprego, planeje primeiro, né? Crie uma estratégia do que você vai fazer. Tá, eu quero deixar esse emprego, então o que é que eu vou fazer? Eu vou planejar para montar o meu próprio negócio.
Então, tenha uma renda ali, né? Quando você estiver trabalhando, vá guardando uma renda, vá gerenciando financeiramente para quando você realmente deixar aquele trabalho que você já disse com todas as letras que não gosta, você conseguir se manter. Então, não haja por impulso. Então, esse livro, ele é maravilhoso, tá? Tem pessoas que não gostam de livro com muitas páginas, mas vale muito a pena cada página, tá? É um verdadeiro investimento, né? Livro nunca vai ser um gasto, tá? Eu não vejo o livro como gasto, eu vejo o livro como investimento, porque é isso que ele é. Tudo aquilo que traz melhoria na sua vida, não pense que você vai estar gastando, né? Esse livro aqui, ele tem 314 páginas, o resto aqui são apêndices, né? 314 páginas até aqui, o resto é apêndices. Aptidões emocionais, cognitivas, aptidões comportamentais. Isso é interessante ler também. Vamos dizer que é ao todo 324 páginas, né? Depois vem aqui a parte dos agradecimentos e em seguida vem algumas referências aqui utilizadas pelo livro. Então, gente, eu sei que livro no Brasil é o que a gente tem que falar sobre, né? Porque, infelizmente, o livro no Brasil ele não é acessível para a maioria das pessoas. Deveria ser, né? Porque são conhecimentos tão ricos, conhecimento que eu acredito que todo mundo deveria ter, que muita gente não tem também por essa questão da acessibilidade. Então façam que nem eu fiz, tá? Pesquisa num sebo aí da sua cidade, na internet, tipo um site de usados, entendeu? Por quê? Porque esse livro aqui, eu comprei num sebo, dá pra ver que ele é usado, porque ele tem algumas armações aqui, ó, nas laterais, só que ele tá bem conservado, tá? Daqui no vídeo, na verdade, não dá nem pra ver. Daqui dá pra ver só um tiquinho aqui, né? Mas você vê que tá bem conservado. Então, é um bom investimento para você que não tem ou não acha viável, né? Comprar um livro por R$64, R$70, tá? Eu acho inviável isso. Então, eu comprei por 35, se eu não me engano, tá? Então, bem mais barato do que se eu fosse comprar na internet. E, mesmo assim, tem gente que pode dizer, mas 35 ainda é caro. Mas veja, gente, muitas páginas, geralmente livros que são muitas páginas e tudo mais, e principalmente um livro científico, né, desenvolvimento, é caro mesmo, tá? Geralmente livros voltados à mente humana, voltados ao desenvolvimento pessoal, né, geralmente é caro mesmo, uma coisa que eu já observei. Então, essa questão da gente evoluir emocionalmente só depende da gente. Essa aqui é a verdade, né? A gente muitas vezes pode ser disfuncional nas emoções por muitos fatores, mas cabe a gente fazer alguma coisa em relação a isso. Então a gente precisa buscar se desenvolver sempre. Eu acredito que a gente tá aqui para se desenvolver, a gente tá aqui para crescer. Então, hoje em dia com a internet, gente, não tem como a gente dizer assim que não tem como eu mudar a minha vida, eu melhorar emocionalmente, né? Buscar ser mais feliz, né? Porque quando a gente se entende emocionalmente, a gente de fato é mais feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não deixaram o like e não se inscreveram, por favor, façam isso, tá bom? Deixa o like e se inscreve que eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo, tchau, tchau.